Estava assistindo uma entrevista do Ed Renekiewicz, onde ele estava sendo entrevistado por Carlos Bragantino e Fernando Oliveira. E nessa entrevista foi feita uma série de perguntas. Nos primeiros 5 minutos eu ouvi algumas coisas que me deixaram pensando assim, será que essas coisas são realmente por essa ótica, por esse lado? Então comecei a ouvi pacientemente toda a entrevista. Porque eu gosto de ouvi-lo, eu acho ele muito inteligente, eu acho ele muito profundo, eu acho ele muito intelectual. De fato, eu acho ele um grande pensador. E nessas abordagens ele começou dizendo que evangelização está fora do seu vocabulário. Está fora do seu vocabulário, ele não entende que há uma necessidade de uma evangelização. O que ele entende é que há uma necessidade de convivência, de um ensino continuado, onde vai estar em contato com as pessoas e tal, e vivendo e ensinando dia por dia. E esse é o discipulado de cada pessoa, mas não há necessidade de você pegar, por exemplo, um folheto, 4 leis espirituais, foi o que ele utilizou lá no exemplo, para você ensinar para alguém ou para evangelizar alguém, para pregar o evangelho para alguém. Ele acha que isso é contrário à palavra de Deus, ele acha que isso é contrário ao bom senso, isso é contrário ao que é a necessidade. Também se mostrou muito contrário à questão do uso de apostila, de programas, de discipulado, esse tipo de coisa. Porque ele não entende que deve ser um programa, que a evangelização não deve ser um departamento da igreja. Ora, há departamento de educação, há departamento de música, há departamento de tanta coisa, mas não pode ter um departamento de evangelismo. Honestamente, eu acho assim que é uma questão de perspectiva, não é? É uma questão de perspectiva. Tá, eu acho que a questão é a convivência, tá, e tudo. Mas você tem tantos departamentos, quer dizer, numa igreja é permitido ter um departamento para cuidar do sopão para as pessoas. Aí vai ter um departamento. Mas se for para disseminar o evangelho, pregando de modo direto, compartilhando a palavra de Deus, verso por verso, aí não pode. Não entendo, honestamente. Mas isso tudo é uma questão de perspectiva. E vou apresentar para você isso de modo muito claro pelo seguinte. Quando eu vejo fazendo esse tipo de abordagem, eu vejo que a pessoa está muito embebecida, muito cheia de filosofias, e essas sutilezas, elas vão corroendo uma série de coisas importantes. E, como eu disse para vocês, isso é uma questão de perspectiva, não é uma questão de Bíblia, não é uma questão de ensino bíblico. Por quê? Porque quando você começa a comparar com outras realidades, os Estados Unidos vivem uma realidade intelectual muito superior à nossa, isso aí é indiscutível. A maior parte dos materiais que nós temos, tudo são traduções, no geral algumas traduções muito imperfeitas acerca do que foi escrito por lá. Mas tudo bem, dá pra gente entender, dá pra gente compreender. E eu quero comparar a fala de Ed Renekiewicz com as palavras do Dr. William Lane Craig. Eu estava vendo esses dias ele na Houston Baptist University dando uma entrevista para Leo Strobel. Ele travaram ali uma conversa muito importante. Eles conversaram por algum tempo na universidade e várias perguntas foram feitas para William Lane Craig. Eu achei interessante. Ele é um homem com 2 doutorados, um deles em filosofia, porque é o que está hoje na moda dos pregadores brasileiros, especialmente na realidade dos pregadores batistas, né? E uma das coisas que eu observei ele falando, que apresentou as explicações dentro de toda aquela estrutura do arcabouço filosófico, e depois que ele terminou de apresentar aquilo, uma mulher falou para ele: olha, eu creio, agora sim, eu te agradeço por você me dar as ferramentas necessárias para eu crer em Deus. E a mulher creu. E ele disse: e sabe o que foi que eu fiz? Eu disse para ela: agora que você crê, você gostaria de conhecê-lo de modo pessoal? E ela disse: seria um prazer muito grande, enorme para mim então. Pois faça o seguinte, amanhã nós vamos sair para jantar. E aí foram jantar. E nesse jantar
Ele diz que pegou o quê? As 4 leis espirituais. E começou a dizer, olha, assim como o mundo é dirigido por leis naturais, o mundo espiritual é dirigido também por leis espirituais. E aí você já sabe do que deu. Ele evangelizou usando o folheto As 4 Leis Espirituais. Veja, tudo uma questão de perspectiva. O homem num país de primeiro mundo, com 2 doutorados, um deles em filosofia, já debateu com os principais ateus vivos. Hoje, na atualidade, é uma pessoa extraordinária, extremamente inteligente. Escreveu o livro Filosofia e Cosmovisão Cristã junto com J.P. Maryland. É um homem profundo, mas que incentivando uma universidade inteira a usar o folheto As 4 Leis Espirituais para evangelizar. É claro, gente, ninguém vai desprezar nem a filosofia, mas também não vamos desprezar coisas tão importantes como anunciar o evangelho com folheto, como fazer um programa de discipulado onde você vai ensinar passo a passo as principais doutrinas da Bíblia Sagrada, apresentar as Escrituras. Ah, porque eu sou contra essa coisa metódica e tal. Então vamos parar de fazer sermão bem estruturado, porque uma apostila são vários sermões estruturados. A diferença é que você dá o sermão no púlpito e a apostila você dá o sermão pessoalmente para a pessoa. A diferença é que com o folheto na mão você tem ali uma mensagem estruturada para que pessoas que não têm tanta experiência da fé cristã possam compartilhar o amor de Deus e falar mais das Escrituras do que falar de si. À medida que dão o seu testemunho, apresentam a palavra de Deus. O que há de errado nisso? Não há nada. Você entende? Mas como eu disse para vocês, tudo é uma questão de perspectiva. No Brasil, estamos vivendo esse momento onde o povo está começando a viver, são os primeiros, agora que estão surgindo os primeiros pastores filósofos, né? E aí, agora estão tentando se encontrar ainda na vida. Inicialmente tem essa fase mesmo, essa fase de rejeitar tudo que já tinham. Eu acho interessante que na ciência, algumas coisas que para trás eram verdades científicas e hoje já não são mais, eles não olham aqui dali como erros, eles olham como evolução da ciência. Eles olham para o passado e dizem, olha, veja como foi evoluindo, eles conseguiram só até ali, o outro conseguiu até aqui, e esse daqui já está conseguindo até ali, o outro já está indo um pouco além, e vê como progresso. Mas no nosso meio, os nossos pensadores já começam a fazer, tudo para trás não presta, tá tudo desmantelado, tá nada certo, tá tudo fora do lugar, e agora tá... Não é agora que a gente chegou, começou a usar a filosofia agora, ainda não sabemos nem qual o papel da filosofia na teologia, que a gente vai começar a cuspir no prato que comeu. Que vai começar agora a dizer que está tudo errado e começar a desfazer. Achei interessante que na mesma entrevista o rapaz fez uma pergunta para ele. Então, qual que é a solução? Qual que seria o caminho adotado? Ele faz um silêncio e diz um monte de coisa e acaba não respondendo nada. Por quê? Aprendeu a criticar muito, mas oferece muito pouca solução para situações tão emergentes. Então, gente boa, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito bom no Brasil, mas será muito melhor quando a palavra de Deus voltar a ser aquela que vai trazer cativa todo o entendimento à vontade de Deus. Na Bíblia Sagrada, as coisas não giram em torno do faz bem para o homem, agrada ao homem, se preocupa com a situação física e material do homem. Na Bíblia, tudo gira em torno do fazer a vontade de Deus. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como nos céus, foi o que o nosso Jesus nos ensinou. Quando conversava com os discípulos, ele disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar as suas obras. A palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse é conhecido por Deus. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: tudo na fé cristã gira em torno do fazer a vontade de Deus. E é assim que nós temos que ensinar.
baseado na palavra de Deus, sempre comparando coisas espirituais com coisas espirituais. E o que são coisas espirituais com espirituais? Palavra de Deus com palavra de Deus, e não palavra de Deus com desejos humanos, não palavra de Deus com antropocentrismo, mas a palavra de Deus como sendo o princípio, o meio e o fim, norteador e sustentador da nossa fé. Deus abençoe e guarde você. Gostou do nosso vídeo? Comenta, curta, deixe seus comentários, faça suas perguntas e nós teremos um imenso prazer de ajudar. Gente, uma outra coisa muito importante que eu quero dizer é que tudo que nós estamos falando aqui não é para atacar o Ed, não é para exaltar o Lane Craig, mas o que estamos fazendo é ponderando, dando aqui visão, assim como ele colocou de forma muito dura, criticando métodos que nós usamos, os evangélicos na sua maioria usam, sabe? E ele colocou com muita propriedade, que bacana, que legal, ele expôs a ideia dele, expôs o pensamento dele. Então está na hora da gente também mostrar por que fazemos o que fazemos e mostrando que isso não é uma questão de que falta intelectualismo. Na grande verdade, é uma questão de perspectiva e de cosmovisão cristã. Deus abençoe e guarde você e nós aguardamos você para as próximas edições. Fui!